Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos estudando o livro do Apocalipse aqui nas Meditações. O que João viu quando o Cordeiro abriu o terceiro selo? Vamos ler o que está em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E representa este cavalo. Se o cavalo branco do primeiro selo representava a pureza do Evangelho que avançou vitorioso nos dias de Éfeso, o preto deve significar o contrário. Neste período, houve a união da religião e o poder civil quando Constantino, em 313 d.C., oficializou o cristianismo como religião do Estado. Se o cristianismo havia conquistado Roma, agora Roma conquista o cristianismo. O espírito de comercialização e materialismo envolveu o cristianismo e várias doutrinas pagãs penetraram na igreja cristã. Foi um período de trevas morais, apostasia e erros doutrinários. O cavaleiro trazia em sua mão uma balança. A balança na Bíblia é um símbolo de julgamento, conforme Jó 31, verso 6 e Daniel 5, verso 27. Ao tempo do cavalo preto, havia uma mensagem de advertência do juízo vindouro, onde cada alma será pesada, e se não se arrepender, será achada em falta. Isso remonta ao Império Babilônico, quando na última noite de Babilônia, Belzazar bebeu vinho, ele e seus companheiros, nas taças que eram usadas lá no Templo de Jerusalém. Diante disso, apareceu na parede do palácio de Babilônia uma mão, provavelmente de um anjo, escrevendo ali as palavras Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta. E aqui neste período, a advertência é feita que se não houvesse arrependimento desta igreja, ou das pessoas que compunham esta igreja, que mesclava paganismo e cristianismo e que dava as mãos ao Estado, com certeza, no juízo, isso será levado em consideração e na balança será pesado. E a frase final será: pesado foste na balança e achado em falta. Aparece ainda uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador normal por um dia de trabalho. Com ele você poderia comprar uma medida de trigo, cerca de 650 gramas, ou 3 medidas de cevada, quase 2 quilos. A cevada era consumida apenas pelos mais pobres, um tipo de alimento bem inferior ao trigo. Em tempos normais, 1 denário comprava 24 medidas de cevada, mas aqui só se compram 3, ou seja, estava havendo escassez de alimento. Isso representa fome espiritual, como nas palavras do profeta: disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água, por medida e com espanto. Ezequiel 4,16. O trigo é símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus e do povo de Deus. Mateus 13, 24 a 30, versos 37, 38 e 43 do mesmo capítulo. A cevada se parece com o trigo, mas é um alimento bem inferior. Nos tempos de Roma, servia para alimentar os pobres, ao passo que o trigo era o alimento dos nobres. A cevada, representando doutrinas parecidas, mas falsas, havia em abundância, mas o trigo, doutrina pura, estava em escassez. Ou seja, pregava-se a tradição, pregavam-se doutrinas
pagãs que se infiltravam na igreja, mas deixava-se de lado a pura palavra de Deus. Por isso aqui a colocação do trigo e da cevada. Tinha muita cevada e pouco trigo. Muita doutrina falsa entrando na igreja e o trigo puro da palavra de Deus não era pregado. Então, havia uma escolha a ser feita entre o trigo e a cevada. O indivíduo está com o salário do dia nas mãos e pode comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Cada um deve fazer a sua escolha. O terceiro selo representa seu paralelo com a igreja de Pérgamo, que estava sofrendo ataques com as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. A voz ainda diz: e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é símbolo do Espírito Santo, conforme Zacarias 4, 2-6, e o vinho é símbolo do sangue de Cristo, conforme Mateus 26, 27 a 29 e 1 Coríntios 11, verso 25. A despeito da fome espiritual, a obra do Espírito Santo em aplicar o sangue de Cristo aos corações sinceros deveria prosseguir. Este símbolo se estende ainda ao povo de Deus, que deveria ser protegido da corrupção e fome da palavra de Deus. Então, tinha que se comprar cevada porque era mais barato, e a cevada representa as doutrinas falsas que entravam às enxurradas dentro da igreja. Era muito mais cômodo. Era de acordo com o que o Estado pregava. A igreja agora pertencia ao Estado e o Estado pertencia à igreja. E gradativamente essas doutrinas foram entrando e as pessoas aceitavam. Já o trigo puro da palavra de Deus era rejeitado, mas havia ali sim a presença do Espírito Santo e não poucos preferiram obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aqui nós vemos então a primeira igreja representada pelo cavalo branco, a segunda igreja de perseguição e morte representada pelo cavalo vermelho e a terceira igreja representada pelo cavalo preto, simbolizando o contrário da pureza. Se branco é pureza, preto com certeza representa o oposto. É as trevas da espiritualidade, é as trevas do mundo entrando dentro da igreja de Deus. E isso foi muito triste, mas a igreja teria que passar também por este período. No próximo vídeo, vamos falar sobre o quarto cavaleiro e o que ele representa.